Feito nós, feito nós. Tem pelo menos dois sentidos que eu enxergo assim, feito nós, como a gente, né? Como a gente, é feito nós. Isso. E feito nós quando é uma coisa enroscada, enrolada, Exatamente. atrapalhada, parece um nó. Esse negócio parece feito nó. É isso. A gente tenta desatar os nós das relações afetivas. Essa é a ideia, é a síntese do espetáculo, a ideia principal. Mas o feito nós, o título veio justamente daí porque a relação dos personagens parecem nós, né? Parece um nó ali que vai se formando e depois a dificuldade de desatar. E feito nós porque... Né? Como a gente. Sobre a gente, como a gente. Como a gente, né? Porque acho que acessa... Sobre seres humanos. Né? Sobre seres humanos. Legal, exatamente. Isso, né? Exatamente. Alexandre, você é um cara que faz rádio, faz televisão, faz cinema. Agora, primeira vez fazendo teatro ou não? Primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. É o meu terceiro texto, mas é o primeiro encenado. Que inquietação é essa, cara? O que está acontecendo? Eu acho que é que eu sou ariano. Acho que é o mal ou bem de Áries. Né? O ariano nunca está parado, nunca está satisfeito. Né? Sempre quer inventar alguma coisa nova. Eu sempre falei, eu adoro sarna para me coçar. Sabe? Quando está muito parado... Joga futebol? Não, futebol não. Só, as loucuras estão aí. Só. É só o lado cinema, teatro. Dionisíaco, o Apolíneo não. Precisaria mais desse outro lado, viu, tio? E o Caio? O Caio está nesse projeto desde o começo? Como é que foi a coisa? Eu estou nesse projeto desde o começo, que era uma vontade nossa, né, de trabalhar junto. Eu, o Alexandre, o Wellington, que é o outro ator. E a gente se reuniu aí no final do ano passado e falamos, e aí, vamos trabalhar junto? Vamos fazer? Coisa, né? E aí o Ale veio com algumas ideias de texto e tal, e escreveu essa peça Feito Nós, junto com o Felipe Bottini, que é um texto escrito a 4 mãos, né? E aí saiu, a gente começou a ensaiar em janeiro, né? Ensaiamos aí 2 meses e meio, quase 3, e estreamos agora dia 19 de março. Tá. E essa ideia, o texto seu do Felipe Bottini, já era uma ideia que vocês vinham trabalhando? Então, a gente... Veio assim, vamos fazer alguma coisa, então vamos pensar no quê? Foi mais ou menos isso, Atílio, porque Caio e o Wellington, que é o outro ator da peça, o Wellington Landim, a gente estava num outro espetáculo, a gente estava com outro projeto que aí demorou para sair, porque aí uma atriz ficou grávida, um ator pegou uma novela e aquela coisa, né, de formar elenco, eram 5 atores. Então vamos esperar um pouco para sair, para fazer. E aí os 3, mas... Poxa, ficamos sem nada agora. E aí eles queriam fazer um filme, eles queriam fazer um curta, e a ideia do Feito Nós partiu para um filme, para um curta-metragem, que eu achei que não dava para fazer um curta, não dava para contar essa história em 20 minutos. Eu falei, vamos fazer teatro, vamos agitar isso e tal. E aí convenceu a gente a fazer. Convenceu a fazer o teatro. Aí convenci da gente fazer como teatro, convidei o Felipe para desenvolver essa ideia comigo. Em termos assim de linguagem, isso daria uma conversa de umas 2 horas, pelo menos, mas que grandes diferenças você sente entre fazer um curta-metragem, por exemplo, fazer o teatro, quer dizer, em termos de linguagem, não a parte técnica, a linguagem em si. Eu acho que na síntese, o curta-metragem, ele é muito mais imagem do que palavra, né? Eu tenho 3 filmes e é sempre uma... Aliás, premiados, né? Premiados. Foram super vamos bem. aplaudir aí. Foram super bem. Um deles agora tá no Canal Brasil também rodando, tá, um filme deu uma maior alegria. Os 3 deram, mas o Desconhecido Íntimo deu muita alegria também. Quer dizer, o curta tem essa coisa... tem essa coisa da imagem, né? O cinema, na verdade, ele precisa mais da imagem do que da palavra. É uma arte mais da imagem. É uma arte mais da imagem. E eu acho que esse espetáculo eu sentia muita necessidade da palavra, do texto, e de desenvolver isso. E em muita síntese achei que a narrativa se perderia... ia se prejudicar. O teatro te dá um tempo de mergulho na situação, exatamente, né? Te dá de um tempo de aprofundamento. reflexão, né? Você pode trabalhar essa reflexão, você tem esse... Né? E eu acho que a gente tinha também ali, os 3, né? Essa coisa meio entalada de fazer, vamos fazer, sabe? Vamos fazer, a outra vai demorar um pouco, vamos fazer, né? Então, por isso também. Né? Mas para não prejudicar a história que a gente queria contar, sabe? Que é basicamente o quê, Caio? Bom, são 2 personagens, né? O Cadu e o Thiago. Eu faço o Thiago. E eles estão ali nessa relação, né? Eles se conhecem. O meu personagem é um cantor de MPB, de música popular brasileira. E ele conhece o Cadu, que é um crítico musical. Depois de um crítico show. Musical. Isso. Aí eles se conhecem ali depois... Aquela coisa que sai do camarim, né? Ele está esperando ali... Para falar com ele e tá tal. Esperando, ali começa a relação. E dali eles partem para uma história, né? Esses 2 personagens que lida com essas 2 visões do que é uma relação, né? E aí cria-se esse embate. O Thiago já vê uma coisa mais tranquila, já, não é assim. Aí o Cadu já vem
com uma outra visão, com uma outra cobrança, com uma outra postura, né? Nessa relação. E aí se desenvolve esse nó, né? Essa relação que vira esse nó. E a peça a gente tenta levar para o público desatar desses nós. Desatar desse nó. Exatamente. E aí tem que ir lá ver para ver o final, né, dessa história. Vamos ver, vamos pedir para a Ana colocar umas fotos, aí a gente vai comentando em cima das fotos, né, do Feito Nós, que está em cartaz aonde? Está em cartaz no Espaço Companhia do Pássaro. Companhia dos Pássaros, na Álvaro de Carvalho. Álvaro de Carvalho, é um espaço muito charmoso, de 40 lugares, é uma delícia. É uma peça que requer essa proximidade do público. Foi uma escolha nossa também. Foi uma busca nossa, é o tipo de teatro que precisa ser pertinho. Precisa ser uma coisa mais íntima. Precisa. Vocês usam o que como cenário? Eu imagino que isso aí sejam fotos ainda de ensaio? São fotos, essas são as fotos que a gente usou para representar, né, a questão da corda, do nó, né, desse espaço, mas a gente tem uma cama que para a gente foi um símbolo ali, que a cama é onde a gente ama, onde a gente chora, né, onde a gente pensa, onde a gente reflete. Então a cama é quase que um terceiro personagem ali, e tudo acontece ali ao redor daquela cama. A separação, a volta, enfim, as questões todas, né? Acontecem. E o que é legal, Atília, é que essa peça tem um flerte com o cinema também. Porque... a gente vai ver já. Tem? Oba, que legal. Vamos ver mais fotos. Vamos lá, mais fotos. Essas fotos foram feitas pelo Alice Bezerra, que é o nosso fotógrafo. Belo fotógrafo. A Companhia dos Pássaros fica na Álvaro de Carvalho, é uma ruazinha que sai do metrô em Anhangabaú ali e vai até a Martins Fontes, naquela ruazinha que desce. Finalzinho da Augusta ali. E a Companhia dos Pássaros fica pertinho do Espaço Cultural Capo Bianco. Na Rua do Cambridge. Quase vizinha, Rua do Cambridge. Quase do lado ali. Onde surgiu a gambiarra. Exatamente. Essa é a foto do cartaz, né? Essa foto do cartaz da peça, o Feito Nós. Que também tem muito isso do personagem do Caio, que é esse vai e volta, essa inconstância que o personagem dele tem muito. Barato da inconstância. O Cadu ali, o personagem do Wellington, a espera e o Caio em movimento. Legal. Você estava falando do flerte com o cinema, né? Porque o espetáculo ele é teatro, mas a gente tem o tempo todo algumas intervenções em vídeo. Então, em alguns momentos, os personagens trocam com esses vídeos. Em alguns momentos, esses vídeos ajudam a contar a história. Interferem na trama. Um deles com a participação da Lavínia Panunzi. Lavínia Panunzi. Maravilhosa. Que, aliás, participou também como supervisão. Fez a nossa supervisão artística, querida parceira. Ela faz uma cartomante ali que... Uma cartomante. Cartomante da história, já vi que o negócio é cartomante. Eu acho que foi você que falou isso. Porque a coisa está enroscada. O cara disse isso, falou, entrou cartomante, alguma coisa tá com problema. E é o personagem do Wellington que vai na cartomante, o cara, né? Pra você ver aí. Ele só planta a discórdia. Ele ajuda a plantar a discórdia. O outro tem que fazer malabarismo. Malabarismo para segurar a coisa. Para segurar. Tem parte de culpa do outro também, né? Mas... Relações são sempre complicadas, né? São, é por isso que tendem a ser, né? Não são sempre, mas é por isso que gera tanta conversa depois, quando a gente vai ouvir de amigos o que acharam, né? Tem gente que acha que o meu personagem não é tão do jeito que a gente esperava que iam achar, tem gente que acha, não, ele realmente é um mau caráter, ele é um cara ruim, é um cara cruel. Tem gente que fala, não, eu não achei ele cruel. Esse é o barato, né? Esse é o barato, né? Como as pessoas leem as coisas, delícia, né? Isso de maneiras surpreendentes, às vezes, né? Coisas que você não esperava, às vezes. Às vezes uma observação que você não imaginava. Agora, vindo para cá no carro, a gente estava conversando isso. Às vezes alguém diz uma coisa e você fala, nossa, dá vontade de escrever alguma cena a mais, né? Não sei se você já teve isso também com as suas peças. Mas sem dúvida, de querer acrescentar alguma coisa ali, né? Depois que está no meio da temporada, alguém faz um comentário e fala, puxa vida, você podia ter colocado isso. Isso me veio agora. Eu estava no carro contando para ele, nossa, fiquei com vontade de escrever mais uma cena. Já discutiu um negócio a mais aí. Né? Vamos ver, a gente tem um vídeo com a participação da Lavínia fazendo a cartomante. Que legal. Né? Vamos dar uma olhadinha. Feito Nós, Companhia dos Pássaros. Que dia que é? Sábado, 9 da noite, domingo às 7. Sábado, até 8 de maio. 9 da noite, domingo às 7. Sábado, 9, domingo às 7. Vamos ver aí a Lavínia. E aí? Faço o quê? Corta. Mas assim, Claudete, do nada, corta, simplesmente, sem mais nem menos? Tá com dúvida. Vamos para as cartas. Corta.
Corta. Corta. Corta. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Ótimo. As cartas não mentem. Nenhuma dúvida. Aí precisa ver o que ele vai fazer com essa informação. O que ele vai fazer com a informação? Como é que ele vai agir com essa informação, né? Como vocês disseram... Ela é uma cartomante, vamos dizer, uma cartomante confiável? Confiável. Nossa, né? A Lavínia até levantou essa coisa, falou pra mim, ela falou, ela podia ser uma amiga, né? Podia ser, de repente, pra ficar que é... Não, mas é confiável mesmo. O que ela diz é real. É real. Vai rolar. É para cortar mesmo. E aí, vamos dizer, o que faz com essa informação, né? E aí, agora? E aí? Sabe o que é importante? Eu acho que é legal lembrar, né, Atílio? Você falou dos nós e tal. Eu acho que toda relação, seja de amizade, de amor, ela é sempre, não deveria, mas ela é sempre carregada de expectativa. Né? Acho que para tudo, né? Um trabalho novo, um amor novo, um amigo novo, né? Você sempre coloca muita expectativa e às vezes não deve colocar. Então, por isso que talvez a gente precise encarar o personagem do Caio de uma outra maneira, né? Propondo um jogo com o espectador que for assistir o Feito Nós. Até que ponto um está certo e o outro está errado, né? Até que ponto alguém que se coloca de maneira tão clara numa relação é o sacana, né? Mas será que você tem que colocar expectativa ou não? Será que você tem que esperar algo do outro ou não? Né? Essas dúvidas todas a gente coloca ali também, né? Nesse texto. Né? Até que ponto a culpa é de um ou de outro, né? Ou dos dois, né? Ou mais de um, mais de outro. E essa expectativa traz toda uma carga, muitas vezes, de decepção. Exatamente. Né? Botou expectativa. Por não se cumprir, por não se, né? se realizar aquilo que você esperava e tal. Acho que não tem como não pôr expectativa, né? Minha terapeuta natural, uma vez falou, você não sai da cama se você não tiver expectativa, que vai ter um dia bom, né? Você fica na cama em casa com depressão, né? Mas tem que dosar, eu acho. Né? E aí que vem a frustração. A decepção. A gente fala um pouco disso também. A gente tem também um teaser aí. Vamos ver o teaser do Feito Nós, Companhia dos Pássaros, Álvaro de Carvalho. Que nome é lá? 177. 177. Dá para ir de metrô, pertinho. Tem estacionamento do lado. Sábados e domingos. Também. Vamos ver. Desejar o improvável é uma puta cilada que sempre me atraiu. O fácil não é lá muito atraente. Difícil é querer amar. Difícil mesmo é deixar de amar. Já estava falando disso, né? Da expectativa. Né? E essas falas, elas representam muito bem os dois personagens. Sabe? São do texto ou não? São parte do texto. Parte do texto. São parte do texto. Legal. Então ali num momento que a gente desmembrou e Pinçou, e botou aí. Pinçou do texto. Que o texto é a colaboração do Caio também, importante lembrar, né? O texto é meu e do Felipe, mas tem a colaboração do Caio. Umas coisinhas Pensamentos que ele publicou e o Felipe a gente aproveitou e usou. Parte desse texto, por exemplo, é do Caio. A gente adaptou e contextualizou ali na história. Legal. Pô, feliz estreia no teatro, Alexandre. Está sendo uma feliz estreia. Está sendo uma feliz estreia, tendo esse flerte com o cinema também, com uma equipe muito gostosa, sabe, Atílio, de trabalhar. A gente tem falado isso desde o começo, que a gente começou a levantar essa produção, que foi tudo muito harmonioso, sabe? Harmônico, assim, tudo funcionando bem, correndo bem, sabe, dentro do que a gente esperava. A gente até fala, vamos falar baixinho que tá dando tudo certo, senão pode ser que dê alguma coisa errada. Porque a temporada vai até quando lá? Até 8 de maio. 8 de maio. 8 de maio. Temporada boa, longa, legal. Temporada boa, gostosa. Um pouco mais de mês e meio, né? Legal. 16 apresentações. Legal. Então, Feito Nós, Companhia dos Pássaros, Álvaro de Carvalho, 177, perto do metrô em Agabaú, sábados 21, domingo 19. Domingo 19, exatamente. Espero vocês para vir. E é importante lembrar também que é um espetáculo rápido, ele é curtinho, assim, tem 1 hora. É um tirinho, né? É um tirinho. Pá! Viagem, acabou. Opa, já? A gente espera que seja isso, que a pessoa fale, eu já.
Atílio, um prazer. Prazer ter você aqui, cara. Obrigado, prazerzão. Tudo de bom, hein? Até uma próxima.